Chegamos ao Fortaleza, Cássio, que continua de forma agora muito mais acelerada o trabalho que era mais do que necessário, que era vital, de limpeza do elenco. Enxugar o elenco era obrigatório para Fortaleza. E já saiu muita gente, tá? E já saiu muita gente do Fortaleza. Essa bomba aí eu achava que ia demorar pra desarmar, Eu viu? também. E essa última bomba aqui, um jogador que tinha contrato com salário de R$ 900 mil, Davidson, atacante, sem nenhuma porta aberta no futebol brasileiro, foi Não, anunciado. na verdade tinha. Tiveram duas Sim, sondagens. mas não pelo. Não, mas assim, é pra parecer que ninguém se interessou. Na verdade, houve o interesse do Vasco, inclusive, né? Notícias de interesse. Tenho minhas Pô, mas é dúvidas do o que a interesse gente real. faz aqui, Fred. Aí vai Sim. descredibilizar, a gente faz tudo Não, notícia porque o é o tempo todo. seguinte, Cássio, tem interesse. Sem noção de quanto ele ganha, pra mim Não, mas a negociação é isso, pô. Aí faz, veja, A 900 poderia, não tinha. veja, na parte técnica poderia não ter tido nenhum interesse. Então é só pra dizer, né, teve interesse. Pelo menos dois clubes chegaram e na hora da parte financeira a turma deu a ré, porque, enfim, né, todo mundo que encara R$ 900 mil num jogador Isso. que ainda que o futebol brasileiro, a gente acabou de ver ali, Júnior Santos, assim, seja um patamar, mas pronto. Tipo, sabe, é porque Davis também, tudo é muito Libertadores, né? Quem tá vivendo a Libertadores 21 e Sim. tal, Júnior Santos é 1,5. Proporcionalmente, 1,5 em Júnior Santos e 900 mil em Davidson. Proporcionalmente faz mais sentido 1,5 em Júnior Santos, Então, mas é caro, é absurdo do absurdo mesmo os dois. jeito. Porque quer ter uma dupla dessa, já É. bota 2.400 pra dentro já. É. Enfim, na hora da parte financeira, houve essa ré e aí parou o interesse nacional. Me surpreende numa escala muito grande, a LDU. Porque o futebol equatoriano, assim, ele tem um limite. O argentino tem, pô. O argentino não. Era onde eu ia chegar. A LDU não vai pagar R$ 900 mil a Veja, Davidson. e o Fortaleza não simplesmente. O Fortaleza acabou a transparência. O texto é isso aqui. Eu fiz questão de colocar o texto do Fortaleza sobre a negociação, tá? O texto tem basicamente 5 linhas. A única informação que interessa é rescisão contratual. Se É a única, comunicou. pronto. Mas Depois você não disso, sabe se foi como um acordo, você não sabe os termos, você não sabe nada. nada. Nada, tá? Absolutamente Quantos dias, nada. porque, como é que se chegou a essa resolução? Enfim. É um capítulo, é um retrocesso na história de Fortaleza, tá? Nunca foi não teve uma Não, super transparência, não, mas tinha melhor do que eu isso, acho que né? tinha uma ótima transparência. Chegou a Dos ter, balanços, né? sim, não, É. mas não, Das negociações ele também detalhava dizia, ó, bem. o Fortaleza ou comprou ou vendeu 70% por Certo, 2 milhões, blá blá blá. certo. Só não dizia que nem o Sport tá fazendo, que vai receber em 5 dias, 5 parcelas. O Sport tá detalhando Tá agora dizer assim, vai passo a passo, né? 5 parcelas. A primeira é essa, a segunda é essa. Mas prefiro assim. Isso aqui só tem a rescisão, só tá comunicando essa rescisão. E aí você vai para aquelas. O Fortaleza teve alguns momentos que o jogador sai e abriu mão de tudo. Disseram isso de Paul Fernandes, né? Aqui vai ser difícil de achar. Primeiro, se não já tinha saído. Primeiro ponto, assim. Vamos pensar assim. De vez em quando você é só ajudar Lé com CREA, alguma coisa assim. Se não fizesse questão do, não, pô, eu saio, que tá resolvido, já teria saído. Essa saída de Davidson é porque se chegou a um denominador comum, e aí imagino que ele possa ter cedido alguma parte, né? Não só pegar a rescisão, porque ele poderia sentar no contrato. Sim. Ele disse, não, eu fico aqui. Como estava. Sim. Como estava. É foda esse ponto de tratar com uma especulação na parte financeira desse caso, mas me parece improvável que ele resolveu não ganhar 800 mil, vamos colocar 800, 900 mil reais. Que ele aceitou ir para a LDU, para a Liga de Quito, que se pagar metade disso, eu acho que já está pagando muito. Sim. Aí você vai dizer, então o Fortaleza está pagando metade. Não faço a menor ideia se o Fortaleza está pagando, se não está. Assim, não. Se fizeram foi repactuado, ó, meu irmão, vai para lá, o que tá devendo aqui, o que você receberia, uma parte que você receberia, ano que vem a gente começa a pagar, assim, porque esse poderia ser o tipo de acordo, né? Mateuzinho agora, quando foi
que estava no Sport, que foi pro Ceará. Interessou Fortaleza, Aí inclusive. fez essa negociação e tal, entrou na justiça, mas fizeram um acordo. O Sport tem 800 mil para pagar para ele e só começa a pagar em julho. Não é nem agora, porque é em julho. E ele aceitou, beleza, porque ele precisava da liberação, ele não estava conseguindo na justiça, né? Porque de vez em quando o jogador não consegue também. Enfim, nesse caso, repito, se você ler a nota inteira, a única coisa que você extrai sobre essa negociação é rescisão contratual. Você sabe, não é rescisão indireta. Por quê? Porque a rescisão contratual poderia ser óbvio. Não exatamente. Poderia ser rescisão indireta, poderia ser uma aquisição da LDU, poderia ser várias coisas. Agora, é uma rescisão na qual a LDU não está comprando, ele está rescindindo com o atacante. Sim. Não é a LDU adquirindo os direitos do jogador, e os termos aí fica para a posteridade. Ou não, falei da posteridade brincando. De repente, o Fortaleza tem um CEO que pode dar alguns detalhes, talvez não todos, porque senão teria dado já esses detalhes por aqui. enquanto, nessa administração de Pedro Martins... Agora, no balanço... detalhamento zero nas negociações, zero. A bronca é que no balanço, essa negociação ela vai sair no balanço de abril do ano que vem, de 27. Abril, porque o de abril de 26... Se é que vai sair detalhado. Não, geralmente sai, mas ela sai... porque o balanço é uma auditoria independente. Sim, mas sai de jogador por jogador a negociação? Detalhe, com a CBF do jeito que está agora, vai clube de primeira divisão ou, enfim, o caso do Fortaleza, esse nível de exigência está aumentando, mas sai mais ou menos assim, Fred. Tentar falar de uma forma mais... Você coloca, tá devendo a X jogador, o cara ele aparece como parte do passivo, tá ligado? Porque o passivo aparece tudo. Muitos clubes colocam isso, de repente pode aparecer lá, Daverson, tá devendo, tem um saldo devedor para ele. Supondo que existe esse saldo, só tô dando um exemplo aqui, tá ligado? Então esse tipo de coisa pode acontecer, mas provavelmente no balanço de 26, naturalmente, mas que será divulgado em abril de 27. Perfeito, tá? E assim, eu falei o que eu acho, mas assim, tu tá... Não, eu já falei antes, eu não acredito que Davidson vai receber 900 mil reais saindo dos cofres da LDU. Isso eu desconsidero essa possibilidade. Ou que ele abriu mão de 900 mil reais. Ou que ele abriu mão de 400 mil, de 500 mil para ir jogar na Liga de Quito. Para jogar 2.800 metros de altitude no Equador. Para mudar a vida toda, tá? Eu não acredito nisso. Então, ou Fortaleza está assumindo uma parte do salário, ou Fortaleza pactuou com ele parte desse salário em 48, em sabe lá quantas parcelas. Repito, ninguém aqui tem o poder da adivinhação. Não dá. E você só pode pensar casos semelhantes. Isso. E eu vou continuar dizendo algo que eu repito. Não é comum no futebol o jogador abrir mão de 1 centavo. Quanto mais de 6 milhões por ano. Vou considerar aí 500 mil que ele estaria abrindo mão, tá? Mais de 6 milhões por ano. Então, a gente só pode juntar os pontinhos. Ainda mais um jogador de 34 anos que tentar... Que assim... Os últimos contratos da carreira. Quantos contratos desse tamanho o cara vai conseguir? Porque uma coisa é o cara abrir mão no começo, porque o cara tem... Meu irmão, tem uma carreira pela frente, vai ganhar mais. Mas nesse caso já tá num momento onde esse é o grande contrato que ele vai ter, assim, Exatamente, tá? Então, essa é a grande notícia do dia no Fortaleza, a saída de Davidson. E dito isso, tudo que foi falado e que é importante, alguns torcedores de Fortaleza ficam até chateados. Às vezes, Cássio não gosta de Fortaleza, porque a galera só quer dizer, contratação. E a galera pega esse corte, então, meu irmão, isso aqui, ó, Fortaleza botou pra fuder aqui, ó. Desovou e tal. Essa galera quer ouvir. Fez a rescisão, ele abriu mão de tudo e quem vai pagar ele deu. Pronto, o cara quer ouvir isso, tá tranquilo. Se o cara quiser um pouco mais de reflexão sobre esse caso, já foi dito. E encerro dizendo que essa bomba precisava ser desarmada. Total. Desarmou. Não sei... que no filme você vê lá, o cara tirou o fio azul, cortou o fio azul, amarrou aqui. Nesse caso, desarmaram a bomba e eu não faço a menor ideia como desarmaram a bomba. Perfeito, tá? Vamos seguir aqui, atualizando as notícias do Fortaleza. Notícias que já vêm de alguns dias, Cássio. Tá? Os 2 últimos jogadores contratados já foram, inclusive... Rian já foi acionado, já jogou, já tem minutagem. Luan Freitas já foi para o banco de reservas na partida contra o Floresta, tá? Mas a gente ainda não tinha trazido, né? Zagueiro e volante. 2 jogadores muito jovens, tá?
Luan, 25 anos, Rian, jovem do Corinthians, né? Acho que tem 20 anos, 20 e pouquinhos anos. E outro jogador muito jovem, tá basicamente acertado, né? Ainda não foi anunciado pelo Fortaleza, Paulinho, 20 anos, lateral do Vasco, tá? Um Fortaleza que vai se reorganizando com outro perfil. E Tendo, precisava tendo ter um essa, outro perfil. e tendo essa paz interna agora do elenco, porque saíram 14 já, não foi? Eu não contei ainda não, Cássio, mas é por Nessa, aí, tá? Se a gente. quando o Fortaleza anunciou aquele primeiro reforço, aí pessoal, acho que a galera queimou muito a largada, a virada de chave do elenco. Eu disse, caramba, com o Mailton. Eu disse, não, velho, é assim, agora sim. Porque lembra quando o Mailton, porque todo mundo, na verdade, tava querendo usar isso logo, né? Não, alguns torcedores assim, aquele negócio de rede social e tal, o cara falar, o Fortaleza realmente virou a chave, agora é um elenco com cara de Série B. Só que as duas primeiras contratações nem gritavam desse jeito, né? Sim. Eu acho que, ou seja, teve um pouco de exagero para dizer. Agora quem falou aquilo poderia falar agora. Agora eu acho que tem. Você vai ver. O Fortaleza, se estivesse na primeira divisão, esse tipo de contratação não estava acontecendo. É uma contratação realmente de alguém que baixou uma divisão, né? E aí, Cássio, dentro ainda do futebol, desculpa, tá? Uma atualização do elenco do Fortaleza. E aí aqui, para quem acompanha o mercado, no caso, o nosso mercado aqui, o nosso programa, vai lembrar que tinha jogador espalhado por todos os lados Já aqui. tá faltando lá em cima, viu? Não, veja só, não tem lateral esquerdo e não tem atacante. Tá só, o Fortaleza só tem 2 atacantes no elenco. Moisés e Bareiro. Lembrando que a gente nunca inclui aqui os garotos da base que estão sendo utilizados, tá, por Carpini de forma emergencial. Aqui é o elenco profissional. Se tem um garoto da base que vem jogando desde o ano passado, a gente considera. Mas quem tá de forma emergencial, substituindo Bareiro em determinado jogo, substituindo Moisés, a gente ainda não traz aqui, tá? Não tem lateral esquerdo, não tem atacante, mas já vai mudando o perfil, tá? A gente tem um bom número de volantes com uma boa qualidade. Pierre, Sacha, Rosseto, Rian e Ronald. A gente tem Rodrigo, até que tem sido utilizado. A gente poderia ter colocado o Rodrigo aqui. Rodrigo, Prior. Crispim, que tá jogando lateral esquerdo. Quando precisa, quem vai pra lateral esquerda é Crispim. No último jogo, Carpini tentou 3 zagueiros para que Crispim só precisasse ser um ala. Mas quem tá indo pra lateral esquerda é Crispim. E Pochettino vai ficando. Algo que a gente debateu. Qual foi o programa? A gente faz tanto programa. Foi dentro do raio-x dos 20 clubes da Série B. A gente debateu fundamentalmente que o Fortaleza tem um dos elencos mais fortes da Série B. Mesmo tendo saído aí 14 jogadores por baixo aí, ainda tem um elenco de muita qualidade. Vai chegar o lateral esquerdo, obviamente. Esse time não vai ficar sem lateral esquerdo. E vão chegar aí uns 4 atacantes por baixo, tá? Agora, onde vai ser o ponto final das negociações, tá? Pochettino, Moisés e Bareiro vão até o fim? O Fortaleza está fechado para a negociação dos 3? Ali pode até ter interesse, mas ali eu acho que deve. Ali, no caso, estou apontando para Moisés. Independentemente do que o Fortaleza acha, ele pode não vender, claro, mas eu acho que clubes da primeira divisão podem mirar e simplesmente fazer uma oferta. Ou seja, o Fortaleza, não quero vender e tal, então tenho interesse de vender, mas independentemente disso, porque em alguns casos, talvez o Fortaleza precise de mais ação para negociar um jogador. Sim. Ali eu acho que o mercado vai chegar. Eu gosto muito de Moisés, assim, sabe? Eu falo assim. Então eu acho que tem um perfil ali da primeira divisão que está se remontando, que na hora que bater assim umas primeiras rodadas, alguma dificuldade, pô, precisa de um atacante. Onde é que tem um atacante aqui de 10 milhões, sei lá, 15 milhões, assim, fácil para resolver, trabalhado no brasileiro. Pronto, aí eu acho que Pochettino, Moisés e Bareiro Pochettino também são jogadores que realmente vão interessar. E aí, Cássio, pode acontecer o que não está acontecendo até aqui, que é isso que você falou. Eles saírem pelo preço que eles valem. E não essa liquidação total do Fortaleza, que abriu mão de mais de 60 milhões. O Fortaleza pagou por mais de 60 milhões de reais e abriu mão de todo esse dinheiro, cedendo, emprestando, rescindindo jogadores. Tá? Muita gente foi embora do Fortaleza que tinha valor. Pode ser que alguns voltem. Matheus Pereira, por exemplo, foi emprestado do Corinthians com passe fixado.
10 milhões. Tem algumas negociações desse formato, mas tem outros que realmente foram via rescisão para tirar peso das costas, faz parte, tá? Mas você vai perdendo, tá? Ativos, jogadores de valor de mercado. A gente dá exemplo até de jogadores mais básicos, como o Zé Wellison, já oficializado no Remo. Finalmente. Finalmente oficializado no Remo. Um jogador que citaram realmente foi. Isso. Que o Sport ofereceu 5 milhões ano passado e o Fortaleza não quis vender. Tá? Agora saiu absolutamente de graça. E existem vários outros, né, que a gente foi apresentando um a um aqui.